Central de Frutal. Nós, através do Ministério Comunicas, nos sentimos extremamente honrados de tê-los conosco. Queremos que essa mensagem que você irá acompanhar possa edificá-lo profundamente. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos presbíteros, eu agradeço. Queridos, e nessa noite nós queremos meditar mais sobre esse Jesus tremendo que nos transforma, que mudou a nossa sorte, que mudou a nossa vida. E nós ficamos realmente muito impactados com o que nós vimos lá no Clube Alvorada, no último domingo. Milhares de pessoas. Eu nunca imaginava que eu iria falar milhares de pessoas, mas realmente foram milhares. Mais de 1000 pessoas estiveram ali naquela grande concentração, encerramento da nossa campanha. E nós cremos que o Senhor Jesus aqui moveu no coração para que muitas pessoas estivessem ali conosco. Com certeza você que esteve lá e viu tudo aquilo, que fez ali o compromisso de se entregar a Cristo Jesus, você foi movido, não creio eu pelo emocionalismo, mas eu creio que você foi movido pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos convence do nosso pecado, da culpa, e nos traz a ideia do juízo de Deus. Eu creio que tem muitas pessoas aqui que estiveram lá no domingo passado, e queremos dizer para você que você é muito bem-vindo aqui à nossa casa, à nossa igreja. Você que nos visita, seja bem-vindo aqui em nome de Jesus. Também estou muito feliz de ver a Dona Luzia ali atrás. Deus te abençoe, minha amada. Obrigado pela presença. Vamos ver a senhora aqui conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia, meu amado, em João, capítulo 1, versos de 1 a 12. Evangelho de João, capítulo 1, versos de 1 a 12. Peço que você, por favor, acompanhe a leitura do Evangelho do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, dos versos de 1 a 12, assim diz a palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo o homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, nós buscamos a intervenção do Senhor nesse momento de explanação, de exposição das Santas Escrituras. Fale conosco também, Pai, neste momento. É a nossa oração em nome de Jesus. Howard Carter, um egiptólogo e arqueólogo inglês, dedicou grande parte da sua vida nas escavações no Egito. Ele começou a sua carreira arqueológica aos 17 anos com seu avô, que era também um arqueólogo,
E o seu avô tinha um grande sonho de encontrar a tumba do rei Tutankhamon III, ou o rei Tut. E eles embrenharam ali nas areias do Egito. O avô dele faleceu e eles não encontraram o tesouro do rei Tut. Howard Carter assume uma equipe arqueológica. Ele assume essa equipe no ano de 1907. E ali ele vai novamente tentar encontrar os tesouros escondidos na pirâmide do rei Tut. Passaram-se 14 anos. O seu mantenedor, o Lord Carnarvon, depois de 13 anos investindo pesadamente nesse projeto arqueológico, desistiu. E no último ano, no 14º ano, Howard Carter, com suas próprias economias, decidiu que seria a última vez que ele iria buscar o tesouro do rei Tut. Na última tentativa, depois de mais de 25 anos, contando a época do avô e os 14 anos dessa empreitada, ele encontra o tesouro escondido do rei Tut. 25 anos de busca, 25 anos buscando um tesouro. E nessa noite eu quero falar sobre busca. Primeiro eu quero falar sobre a busca humana. Todos nós, seres humanos, nós temos necessidade de buscar coisas que são lá do alto. Todos nós temos essa necessidade que está dentro de nós, de buscarmos respostas para as questões mais profundas da vida. No livro do Eclesiastes, no capítulo 3, verso 11, nós vemos lá a seguinte afirmação: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem. Se nós temos essa ânsia, esse desejo de buscar as coisas que transcendem a nós, que estão além de nós, esse anseio foi colocado pelo próprio Deus. Deus colocou esse anseio nas nossas vidas para que nós pudéssemos buscá-lo. Se nós observarmos a história da humanidade, se nós observarmos, deixando um pouco de lado a questão religiosa, seguindo um pensamento de um psicanalista chamado Carl Jung, esse psicanalista que não tem nada a ver com Deus, ele diz que todo ser humano possui um inconsciente coletivo. Qualquer cultura espalhada pelos 4 cantos da terra, segundo esse psiquiatra Carl Jung, possui dentro de si uma angústia, uma ânsia de querer estar num lugar que nunca esteve, mas que sabe que existe. Quando a gente transporta essa ideia de Carl Jung do inconsciente coletivo para a teologia, nós chamamos isso de revelação geral, onde o ser humano necessita trazer respostas ao seu coração, a essa ânsia por algo que está além dele. E nessa tentativa o homem se embrenha em busca. Nós temos 2 versões dessa busca. A primeira tentativa humana de buscar o que está além dele é na religião. Religião é uma tentativa humana de se aproximar de Deus. É uma tentativa humana de tentar aplacar este vazio aberto na sua alma existencial. Tem muita gente que pensa que através da religião irá aplacar essa ânsia, essa necessidade por Deus, e muita gente entra de cabeça na religião, coloca a sua vida ali, observa dogmas, observa rituais, tenta viver uma vida altamente moral. Muitas pessoas se aproximam da religião por medo do que vai acontecer depois de fechar os olhos para essa vida. Muitas pessoas se aproximam da religião nessa busca por culpa, por isso se embrenham na religião. Muitas pessoas buscam a religião pela ganância, de tentar alcançar alguma
oportunidade através da divindade. Mas toda busca religiosa provoca só canseira, estresse, fadiga. Todo religioso, ele não consegue aplacar este vazio que está dentro da sua alma. A prova maior disso é Nicodemos, João capítulo 3, aquele homem idoso, religioso, que tinha uma abertura na sua alma, abertura essa que Blaise Pascal disse que essa abertura na alma só pode ser preenchida com a presença de Jesus. Outra tentativa é a secularização, dar as costas para Deus, viver como se Deus não existisse. Viva a vida loucamente, viva a vida regaladamente, como se Deus não existisse. Busque dinheiro, busque fama, busque notoriedade, porque esses elementos é que vão preencher o vazio existencial da sua alma. Meus amados, a busca secular também, como a busca religiosa, só provoca cansaço, estresse e fadiga. Vocês já observaram que as pessoas que mais cometem suicídio estão nas camadas de classe média e classe alta entre os famosos? Pessoas que têm muito dinheiro, pessoas que têm muita fama, pessoas que têm prestígio, mas que não conseguem administrar a angústia da sua alma. Prova maior, no início do mês de agosto, Robin Williams, um grande ator, o seu estágio máximo de angústia provoca suicídio. O maior comediante que já passou por essa terra. Mas nem a fama, nem o dinheiro aplacou a ânsia de Robin Williams. A pergunta é, tanto o religioso como o que busca uma vida sem Deus, vivendo na secularização, a pergunta é, e a resposta também, a pergunta é, eles conseguem? Não conseguem. E o fim deles é uma vida de estresse, fatigada, angustiante. Essa é a tentativa da busca humana. Mas quando nós observamos a palavra de Deus, isso que nós temos nas mãos, nós vamos observar que do início ao fim dela, nós vamos ver um movimento, nós vamos ver uma busca de Deus em relação a nós. Quando nós observamos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E depois nós vamos observar que vai fechar em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, dizendo que vi novo céu e nova terra. Quando nós observamos a palavra de Deus, nós entendemos que dentro desses dois intervalos de tempo, da criação e da consumação de todas as coisas, existe o propósito de Deus, existe a busca de Deus em relação a nós. Por isso que é de fundamental importância nós entendermos os 3 primeiros capítulos do livro do Gênesis, para que eu possa entender a história da palavra de Deus, para que eu possa entender esse eixo que liga de Gênesis ao Apocalipse. Os 3 primeiros capítulos de Gênesis são fundamentais e cruciais, para que eu entenda o propósito de Deus e para que eu possa ter uma cosmovisão, uma visão clara do que está acontecendo ao meu redor. Primeira afirmação que nós podemos falar desses 3 primeiros capítulos de Gênesis é que todo o universo foi criado sob o comando consciente e poderoso de Deus. A existência não veio do nada. Nós cremos, e a palavra de Deus revela que um Deus consciente, poderoso, Ele deu início a todas as coisas. O segundo aspecto que nós podemos entender dos 3 primeiros capítulos, que todo o produto final dessa obra foi considerado perfeito, ou seja, foi muito bom. Tudo que Deus fez, a criação do homem, a criação da natureza, tudo que Ele criou foi perfeito e vivia numa harmonia, como se tudo se encaixasse perfeitamente.
a natureza, o convívio do homem com a natureza, o convívio do homem com outro homem, tudo foi considerado muito bom. Mas também nos 3 primeiros capítulos do Gênesis diz que houve um ato de ruptura. Esse ato de ruptura foi cometido por nossos representantes da humanidade. E as consequências desse ato de ruptura, dessa desobediência, nos alcançou toda a humanidade e trouxe um desajuste na criação e nos relacionamentos interpessoais dos seres humanos. A natureza geme, aguardando a redenção. A natureza sofre por causa dessas consequências de escolhas que os nossos antepassados fizeram lá atrás. Quando nós observamos os 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis, quando nós entendemos que existe todo esse propósito do Gênesis ao Apocalipse, quando nós entendemos que Deus criou todas as coisas, que Ele criou de forma perfeita e que houve uma ruptura, nós começamos a entender por que as coisas são assim. Por que existe tanta angústia? Por que existe tanta dor? Por que existe tanta destruição? Por que existe tanta devassidão? Algo aconteceu, e esse algo que aconteceu trouxe consequências tremendas, tanto para a criação como para as nossas vidas. E o homem sumiu na sua tentativa de buscar a Deus. O que eu acho interessante quando a gente lê lá em Gênesis 3, capítulo 3, versos 8 e 9, nós percebemos algo interessantíssimo. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, era o momento que Deus se relacionava diretamente com o homem face a face. Por isso que o crepúsculo às 6 horas é tão triste. O horário mais triste do dia, para mim, são às 6 horas da tarde. Porque nesse horário era o horário que Deus vinha ter com o homem face a face. Quando Deus foi ali na viração do dia, o homem se escondeu da presença do Senhor Deus, homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus e lhe perguntou: onde estás? Amados, esse verso 9 revela para mim e para os irmãos que com essa ruptura, com esse caos provocado pela desobediência, nessa tentativa de nos escondermos de Deus, fica patente e claro que é o próprio Deus que vai atrás de cada um de nós. Onde está você, Marcelo? Onde está você, Álvaro? Onde está você, Alcides? Onde está você, Cláudia? Onde está você, Patrícia? É o próprio Deus que nos procura. É o próprio Deus que toma a iniciativa de consertar o caos existencial que veio sobre toda a raça humana. E aí nós vamos perceber nas páginas da Bíblia a busca divina. Deus toma a iniciativa de nos resgatar. Deus vai atrás de nós, como Ele foi no jardim, e através de circunstâncias, de fatos, encontros, diálogos e biografias, através da saga tremenda que está nas Escrituras, nós vemos o movimento de Deus, a busca de Deus por nós, que tem como centralidade dessa expressão de busca Cristo Jesus. Toda a palavra de Deus comunica o grande propósito de Deus, que é a ação de Jesus, resgatar a humanidade e a criação. Por isso que nós nos encantamos com a palavra de Deus. Por isso que nós nos assombramos com as Escrituras, porque fatos, circunstâncias, biografias, encontros, diálogos, tudo arquitetado pelo Senhor em Cristo Jesus para nos alcançar. Se nós pudéssemos então resumir essa busca de Deus em Cristo Jesus, essa grande revelação tremenda, nós poderíamos resumir nos textos que nós acabamos de ler. João capítulo 1, dos versos de 1 a 12. Nós vamos perceber que o evangelista João,
nesse prólogo, nessa introdução do seu Evangelho, vai tentar nesses 12, e vai conseguir muito bem, nesses 12 primeiros versículos, mostrar a revelação da busca de Deus em Cristo Jesus para nos resgatar. A iniciativa, meu querido e amado, sempre partiu de Deus. Talvez você pense que foi você. Talvez você pense que foi com os seus pés. Sim, você chegou lá no Alvorada com os seus pés. Mas a motivação de você estar lá foi o próprio Deus que plantou no seu coração. Porque é Deus que pergunta aonde você está. Então nós vamos ver isso através da pessoa e obra do Senhor Jesus. Primeiramente, nós vamos observar que o próprio Jesus é o próprio Deus Criador. Versos 1 a 3: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus não foi um homem. Jesus não foi um homem escolhido simplesmente porque ele era uma boa pessoa. Jesus Cristo era homem, é homem, mas ele estava e está na eternidade de Deus. Muitas pessoas têm essa incompreensão acerca de Jesus. Muita gente pensa que Jesus foi um profeta iluminado, um ser iluminado que veio a este mundo. Não. O próprio Jesus estava presente no momento da criação. O próprio Jesus, junto com o Pai e com o Espírito Santo, estava no momento da criação de todas as coisas. Jesus não é uma entidade, Jesus não é um ser iluminado, Jesus é o próprio Deus. O próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. E é interessante que o apóstolo João vai usar uma figura interessantíssima, que o grego entenderia muito bem. Ele vai trazer a ideia do verbo. Quem tem um pouco já de convivência com a palavra de Deus sabe que esse verbo, a tradução verbo é logos. Logos na filosofia grega. Logos, dentro dessa concepção da filosofia dos tempos de João, logos era a força motriz que dava origem a todo o movimento do universo. O apóstolo João, ao dizer que Jesus era o logos, o verbo, ele está dizendo que dentro da concepção filosófica grega, aquilo que dava origem a todas as coisas, que o grego chamava de logos, esse logos é Cristo Jesus. Ele que deu o início de todas as coisas. Jesus estava presente no ato e no momento da criação. O logos, a força motriz, de onde tudo sai, está em Jesus. Por isso no verso 3 diz: nada foi feito sem Ele. Nada foi feito sem Jesus. O apóstolo João vai apresentar isso para os seus leitores. Jesus é o Logos de Deus. Jesus é a força motriz que coloca o universo em movimento. Mas ele vai apresentar Jesus também como fonte da vida. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o mundo. Ele é a fonte da vida, e essa expressão de fonte da vida está ligada também a um conceito que os gregos conheciam muito bem: luz. Dentro da filosofia grega, do contexto onde o Evangelho de João foi escrito, luz é vida e vida é luz. Aonde existe luz tem vida, aonde tem vida tem luz. Por isso que João vai dizer que Jesus era a luz. Jesus é a luz do mundo. Jesus é aquele que é a força motriz da criação. E Jesus é aquele que traz vida. Que traz vida.
É interessante que um texto, mais ou menos há 1500 anos antes de João, escrito não em grego, mas escrito em hebraico, um homem chamado Moisés vai dizer lá nos primeiros capítulos de Gênesis, que quando Deus começou a criação, ele disse: haja luz. Luz é sentido de vida. E quando Deus, com uma ordem de comando, disse: haja luz, Ele trouxe ordem ao caos. Quando a luz de Jesus brilha nos nossos corações, ela traz ordem ao nosso caos interior. Ilumina a nossa vida. Por isso que João vai dizer que Ele é a luz do mundo. Porque quando a luz do Evangelho, quando a luz de Jesus brilha em nossos corações, coloca ordem no nosso caos, na nossa alma existencial, nesse desarregro. É interessante quando nós olhamos o testemunho de John Newton. John Newton era um capitão de um navio negreiro, um homem crudelíssimo, um homem obsceno, libertino, que ia na costa africana traficar pessoas debaixo da bandeira da Inglaterra. Mas um dia, a luz de Jesus entrou na sua vida e arregrou o caos que havia na sua existência. E ele vai compor um hino magnífico chamado Maravilhosa Graça, Amazing Grace. E no momento do hino ele vai dizer: eu estava cego, mas agora posso ver a maravilhosa graça de Jesus que trouxe luz. Nós sabemos que cegueira é falta de luz nos olhos. Jesus é a luz do mundo. E a luz de Jesus, quando brilha nas nossas vidas, traz fim ao nosso caos. Jesus é a luz do mundo. Mas o apóstolo João vai dizer ainda que esse Jesus, que é a força motriz de Deus, presente na criação, que é o próprio Deus, que é a fonte da vida, esse Jesus foi rejeitado. Ele foi morto, crucificado, numa morte considerada a pior morte que um ser humano até hoje possa enfrentar. Morte de cruz, morte vexatória, vergonhosa, que expõe toda a fraqueza humana. Versos 10 e 11: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Nós matamos Jesus. Nós matamos Jesus. Você pode dar aí na sua cadeira e pensar: eu não matei Jesus. Quem matou Jesus foram os judeus, foram os sacerdotes, foram o Império Romano. Amados, se nós estivéssemos na mesma época de Jesus, nós também faríamos parte daquela grande multidão que gritou: crucifica. Porque esse homem chamado Jesus, que é o próprio Deus, homem como eu e você, apareceu dizendo: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso são palavras duríssimas. Nós só cremos que Jesus é quem Ele é, porque o Espírito Santo de Deus é que nos convenceu, senão nós não creríamos. Jesus teve que pagar o preço do meu pecado e do seu pecado na cruz. A ira de Deus foi aplacada no sacrifício vivo de Jesus na cruz do Calvário. Houve rejeição, houve morte de cruz, para que pudéssemos andar no novo e vivo caminho aberto pelo sangue do Cordeiro Jesus. Isso que nós acabamos de fazer agora.
Quando nós falamos do cálice, nós estamos afirmando que o sangue de Jesus foi derramado para limpar o nosso pecado. E por último, por causa desse sacrifício, por causa da morte da cruz, nos aponta que Jesus é o único meio para a reconexão. Gênesis capítulo 3, o homem cai, perde a graça de Deus. Por causa do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, foi o meio da reconexão entre nós e o nosso Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aqueles que creem no Filho de Deus. O único caminho para a reconexão com Deus, meu querido, é Jesus. Não é a religião, não é dar as costas para Deus vivendo uma vida secularizada. O único caminho para que o caos das nossas vidas seja reestruturado, seja consertado, organizado, é por meio de Jesus. A todos quanto receberam, todos que creram no seu nome, e nós só podemos crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, porque o Espírito de Deus é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Esses que creram, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós não somos mais criaturas. Nós recebemos filiação. Nós somos irmãos e irmãs de Jesus, por intermédio do sacrifício dele na cruz, que abriu um novo e vivo caminho para que eu e você pudéssemos nos apresentar diante de Deus. Jesus é o único caminho, meu amado, para nos ligarmos a Deus. É o único caminho. Howard Carter, 25 anos da sua vida, gastou os melhores anos da sua juventude, gastou a sua fortuna e o seu prestígio em busca de algo. O mais interessante é que, na sua última tentativa de escavar a tumba do rei Tut, ele percebeu que ele estava a poucos metros da sua primeira escavação junto com seu avô, há 25 anos atrás. Se ele tivesse observado que o avô dele tinha dado a ele as instruções, ele não tinha perdido tanto tempo da sua vida. Howard Carter morreu com câncer 2 anos depois de ter encontrado o grande tesouro de Tutankhamon III. Uma busca em vão. Talvez você esteja numa busca nessa noite. Talvez você esteja tentando buscar através da religião. Eu quero te dizer com muita cautela e com muita segurança, nós não estamos aqui te oferecendo religião. Se você é religioso, você sabe muito bem o peso que a religião traz ao coração. Então, nós estamos trazendo aqui uma nova filosofia de vida, assim como o budismo se apresenta. Aliás, amados, o budismo é a religião mais ateia que existe, porque ela não crê na existência de Deus, ela crê na existência do poder do próprio mundo. Por isso que o budismo está crescendo tanto aí, principalmente entre as pessoas mais, entre aspas, esclarecidas. Nós não estamos aqui apresentando religião nem filosofia. Nós estamos aqui apresentando Jesus, a luz do mundo,
que traz ordem ao nosso caos. Para a gente pensar, refletir, um texto bem conhecido e dito por nós, João 3,16, vamos ler juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que tenha crê. Se você se sente impelido pelo Espírito, movido pelo Espírito a crer em Jesus, eu quero te dizer que um grande milagre está acontecendo na sua vida. Se você chegou às suas convicções de que sem Jesus a sua vida não tem sentido, eu quero te dizer que uma grande transformação está acontecendo no caos da sua vida. A palavra de Deus diz que se eu creio, eu preciso confessar. Confessar com a minha vida, com os meus lábios, que Jesus Cristo não é apenas um ícone da história, mas que Jesus Cristo é meu único e suficiente Salvador e Senhor. Qual será a sua resposta a esse movimento de Deus? Entre fatos, biografias, circunstâncias, Deus pergunta para você: aonde você está? Você ainda vai continuar se escondendo? Ou vai dizer: Senhor, eis-me aqui? Muda o caos da minha vida. Traz a luz do Senhor para brilhar em ti. Uma última e segunda e última pergunta: como você vai se posicionar diante desse intenso amor de Deus em relação a você? Você vai continuar sendo religioso, buscando através dos seus próprios méritos aplacar a ira de Deus? Ou você vai continuar como uma pessoa secularizada, continuando dando as costas para Deus, pensando que isso é tudo conversa para boi dormir? Qual vai ser a sua posição? Ou você vai sair daqui nessa noite dizendo: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo e verdadeiro? Você não pode sair daqui indiferente. Pelo menos 3 circunstâncias, situações que você precisa resolver dentro de você. Qual é a posição que eu vou tomar? Eu te convido a você tomar a posição. A posição de buscar o Senhor. E buscar o Senhor na sua vida. A todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Que Deus fale profundamente no seu coração. Você que esteve no alvorada e foi à frente no momento daquele apelo, dê passos, procure-nos aqui na igreja. Eu entreguei a minha vida a esse Jesus, e agora o que eu faço? Você que entregou a sua vida para Jesus, eu quero te dizer que você está participando agora de uma jornada incrível rumo à eternidade com Jesus. Eu já tenho convicção do que eu devo fazer. Seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo é sinal de arrependimento, de mudança de rumo, de mudança de rumo. Eu estava desviado, mas agora eu quero me reconciliar com Jesus. Tome uma posição e viva com intensidade o amor de Deus na sua vida. Mas em nome de Jesus, não saia daqui indiferente à voz do Evangelho. Vamos ficar de pé. Curva sua cabeça. Qual será a sua resposta a esse movimento, querido de Deus? Qual será? Feche os olhos, vamos orar. Senhor, nós chegamos ao final deste culto.
que a palavra do Senhor foi lida, exposta. E cremos, ó Deus, que a luz do Evangelho que nos alcançou pessoas aqui nessa noite também. Meu Deus, que o Senhor, na sua infinita graça, possa fazer como o Senhor fez com o judeu, livrar-nos da cegueira, trazendo luz nos nossos olhos interiores, para enxergarmos o grande movimento da graça do Senhor. Que ninguém saia daqui desse lugar indiferente. Que posições possam ser tomadas. Que uma nova vida se inicie nessa noite para a glória do Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo Evangelho de Jesus. Obrigado pelo teu imenso amor demonstrado na pessoa de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, que as ternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós, sobre todos aqueles que receberam a luz de Cristo em seus corações. Maranata, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, irmão. Vá em paz. Abrace umas 10 pessoas. Tenha uma boa semana, em nome de Jesus.